Em se tratando de alta magia, o espelho é utilizado para múltiplas finalidades, como forma de portal para você ter visões astrais, para você prever acontecimento ou fazer evidências, para lançar encantamentos, feitiços, alterando o curso dos eventos, retardando ou acelerando um acontecimento, né, a favor ou contra alguém. Então o espelho é utilizado também para esse sentido de lançamento de magia. Inclusive pode ser utilizado para lançar maldições, feitiços, amarração de espíritos, que é quando o magista aprisiona determinadas entidades em um determinado plano, né, a fim de que ela não prejudique algo ou alguém. Então o espelho é utilizado por diversas finalidades, não só como forma de previsão ou como forma de oráculo. Ele pode ser utilizado como auxiliar para estabelecer intercurso com entidades astrais de diversas ordens, de diversas hierarquias, projetar a mente do magista ou a consciência do magista e explorar os planos sutis, os planos invisíveis. Isso porque o espelho, além de receber, de capturar, ele tem outra virtude, é de projetar, exteriorizar. E essa capacidade do cristal refletir, né, e de projetar, exteriorizar energias é um dos fundamentos principais em muitos atos de magia com espelho. Na alta magia utilizamos muito o espelho nos rituais conjuratórios, nos rituais da magia de Salomão. Ele é utilizado exatamente para isso, para você atrair determinado espírito de qualquer esfera para essa dimensão que habitamos, e ele se posiciona no centro do triângulo, no centro do triângulo mágico, que com seus 3 lados representa altura, largura e espessura, ou seja, as 3 dimensões do mundo material. O espelho em seu formato redondo é uma representação do cosmos. Em outro sentido, ele representa a lua, né, que reflete a luz do sol, ou seja, do espírito. Então o espelho reflete, tal como a lua, a luz do sol. Na maioria das tradições pagãs da antiguidade, o sol tem sido visto como um governante ou um deus maior do nosso universo local. No sentido simbólico, o sol sempre representou o espírito, o grande espírito, ou Deus, a divindade. O espelho representaria assim a lua, que reflete a luz do sol. Ele seria então um portal para as dimensões superiores do espírito. Então o espelho foi muito utilizado nesse sentido, de portal para o mundo invisível e como a representação da luz divina do sol. A magia com espelhos é também chamada de cristalomancia ritual. É uma prática utilizada desde a mais remota antiguidade. A cristalomancia ou magia com espelho pode ser utilizada não só através do vidro, mas também através de pedras semipreciosas, cristais, né, bolas de cristal, assim como com um espelho d'água, que é o espelho refletido na superfície cristalina da água, de rios, de lagos, de lagoas, né? É conhecido como o espelho mágico de Diana. A mais antiga técnica de cristalomancia é justamente aquela que se utilizava de corpos de água parado. A superfície cristalina de lagos e lagoa eram utilizados como portais para que o vidente pudesse observar o passado, o presente, o futuro, invocasse as forças espirituais através das águas amnióticas da Grande Mãe, justamente porque as águas representam o quê? A profundeza, o inconsciente. Mais tarde, a superfície de água parada foram substituídos pelos espelhos de cobre, né, consagrada a deusa Vênus Afrodite. Aí já é um segundo estágio. Até que a humanidade tivesse desenvolvido a tecnologia da produção dos espelhos de cristal, né, isso aí demorou muito tempo. Então, antes disso, cristalomancia, a arte de divinação e de previsão de magia através de espelhos, eram utilizados através de metais polidos, entre eles principalmente o cobre, o próprio ferro, entre outros metais que tinham condições de serem reflexivos. Uma sacerdotisa de Deméter, da deusa Deméter, a deusa da terra, na Grécia Antiga, previu o resultado da colheita observando uma fonte sagrada cristalina. O próprio astrólogo vidente Michel de Nostradamus, ele obteve suas famosas centúrias observando a superfície de água despejada numa bacia de bronze. Nostradamus colocava uma fina película de óleo vegetal sobre a água,
colocava um lampião à direita e cobria sua cabeça com um pano escuro, de forma que a luz do lampião refletisse na superfície do óleo. Dessa maneira ele conseguia abstrair-se do mundo sensorial e ter acesso às dimensões desconhecidas de tempo e espaço, escrevendo as suas centúrias. O famoso manuscrito medieval Grimório Verum, de 1517, ensina a maneira correta de se confeccionar o espelho teúrgico de Salomão, ou espelho de Salomão. Ele pede que o magista consiga uma lâmina fina de aço polido, capaz de refletir, e é claro que não refletia com total pureza, porque era uma lâmina de aço, daí a dificuldade de se conseguir espelhos de cristais, estamos falando aí de 1517, ele pede que o magista consiga uma lâmina de aço mais fina e polida que ele puder encontrar, e que ela seja levemente côncava, ou seja, abaulada, não é isso? Coloque sobre um pano branco, pegue o sangue de uma pomba branca e escreva nos 4 lados da lâmina as palavras Jeová, Elohim, Metraton e Adonai. E aí existe toda uma tecnologia mágica de consagrar esse espelho teúrgico, esse espelho de Salomão, ao arcanjo Anael, o arcanjo de Vênus. Então eu estou apenas descrevendo uma forma antiga de se fabricar e de se consagrar o espelho de Salomão. Mas nós vamos abordar aqui métodos mais modernos, que não levam os 40 dias e noites escritas e exigidas nesse grimório de magia medieval, tá bom? Mas na verdade não é só na magia cerimonial que o espelho é utilizado como instrumento ritual importante. No Shintoísmo, que é considerada a mais antiga religião do Japão, o espelho circular, que tem o nome de Kagami, é considerado morada privilegiada do Espírito Divino. Ele era considerado o próprio Sol. Ele representa o corpo abstrato solar, a matéria azul. Através do espelho, os kamis, os seres divinos, podiam se comunicar com os sacerdotes. Na verdade, o espelho Kagami não era considerado um símbolo material da deusa Amaterasu, a deusa solar, a deusa do sol, mas uma representação abstrata da força solar dessa deusa e um portal também de comunicação entre os kamis, os seres divinos, e seus sacerdotes. Então, nós vemos o uso do espelho em várias tradições diferentes. Em alguns grimórios, o espelho é descrito como tendo um formato oval, mais ou menos 30 centímetros de altura para 20 centímetros de largura. Mas o espelho não precisa ter esse formato oval sempre, ele pode ter um formato circular e ter diversos tamanhos. Na verdade, eu utilizei espelhos de vários tipos, formatos e tamanhos diferentes. Embora eu tenha optado por formato circular, eu já utilizei espelhos também em formato oval, tá? Só nunca utilizei o espelho quadrado, por não considerar uma fórmula do Espírito Divino. O quadrado, a quadratura, representa para mim a matéria, os 4 elementos. Então, a opção de utilizar formatos circulares é sempre melhor. Aqui nós vemos um espelho negro em seu formato circular. Esse espelho foi produzido há muitos anos e ele é utilizado para diversos tipos de evidência, trabalhos espirituais, lançamento de feitiços. E ele foi consagrado de uma forma diferente da descrita dos grimórios. Eu vou utilizar nessa videoaula uma fórmula adaptada dos grimórios, somente o Grimório Verum, e também utilizarei outras fórmulas, digamos assim, mais gnósticas. Irei dar pelo menos 2 fórmulas diferentes de consagração do espelho, para que o estudante possa conhecer mais de um método de consagração e produzir o seu próprio método ou escolher um dos métodos que eu irei ensinar. Eu gosto muito do espelho negro, esse aqui ainda não foi tingido. Você pode utilizar para tingir a tinta preta, azeviche, ou tinta fosca, ou preto mate. Nós vamos falar sobre esses modos de pintar. Também tinta para vitrais, que é mais difícil de encontrar. Vamos explicar isso melhor ao longo desse curso de confecção e consagração do espelho negro. Aqui vemos um outro formato de espelho mais simples que nós utilizaremos para treinamento, ok? Poucas pessoas sabem, mas relógios como esse servem como excelentes espelhos, ok? É só saber utilizar o material que tem à mão.
Ele tem o vidro, tem a moldura, é de metal, tudo pode ser tingido, tudo pode ser utilizado. Claro que nós vamos tirar, né, essa parte, esse relógio está com defeito, está sem uso. E vamos utilizar isso aqui. E vamos pintar e confeccionar um espelho mágico com o auxílio de um relógio comum. Por exemplo, se você for confeccionar um espelho para fazer trabalho de evocação goética, e você usa esse espelho atrás do triângulo de manifestação, também conhecido como triângulo de conjuração, ele vai ter que ser um espelho pequeno, menor, tipo esse aqui, né?